Passada, pode acompanhar as profs. Tudo bom, igreja? Boa noite. Que bom ter você aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo nesse lugar. Queria te convidar para, junto comigo, nós fecharmos os nossos olhos, pode ser? Feche teus olhos aí, curva tua cabeça. Senhor meu Deus, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nos reunimos aqui. Tu sabe da complexidade, Senhor, da demanda, Senhor, da nossa semana. Cada um, Senhor, com as demandas de trabalho, Senhor, de escola, faculdade, a educação dos filhos, Pai, problemas de saúde. Tu sabe, Pai, o quanto foi corrido, Senhor, essa semana mais uma vez. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui no domingo passado. E já passou mais uma semana, o ano está terminando, Senhor. Te pedimos, Pai, que continuemos nas Tuas mãos. Nos fortaleça, Pai, nos anima. E mais uma vez, Senhor, fala conosco nesse culto. Para que possamos, Senhor, juntos, mais uma vez sermos constrangidos, Pai, pela Tua verdade. Nos arrependermos dos nossos pecados. Sentirmos-nos acolhidos pelo Teu abraço, Senhor. E mais uma vez, pertencentes a uma nova história, Pai. Para isso que nós estamos aqui, Senhor. Para isso que nós nos reunimos como igreja. Fala conosco, Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Abre a tua Bíblia comigo aí, em 1 Pedro 3, versículos 13 e 14. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 14. Posso ler, irmão? Amém? Está procurando aí? 1 Pedro é bem no finalzinho da Bíblia, né? Um pouquinho antes de Apocalipse, um pouquinho antes de, imediatamente antes de 2 Pedro, que é antes de 1 João. Achou? Amém? Antes de você ler, olha para a pessoa que está do teu lado aí, diga para ele, você trouxe Bíblia, irmão? Não? Baixou o aplicativo no celular ou está jogando o joguinho? Hein? Está escondendo o celular porque é ela. Ah, bom. Que coisa séria. Está botando no silencioso o joguinho para não ter perigo de ninguém descobrir. Estou brincando, gente. Eu digo para vocês assim que eu sou muito resistente às tecnologias normalmente, né? Mas a Bíblia no celular, essa Bíblia que a maioria de todos nós usa, ela é uma ferramenta importante, assim, porque a gente nunca sabe quando a gente precisa, né, fazer uma consulta rápida, né, e ajudar alguém num momento que a gente não estava preparado. E aqui na igreja a gente tinha o costume de divulgar, de entregar a Bíblia para todo mundo, mas aí o pessoal estava muito confiado. Até aqueles que tinham Bíblia, que andavam com a Bíblia sempre, largaram a Bíblia em casa, nunca mais trouxeram. Desde então a gente tem feito assim, mas a gente tem como acessar também aqui pelo telão, tá bom? Vamos lá. Diz o seguinte: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Até aí, irmãos. Irmão, assim, ó, rapidinho, né? Pedro talvez tenha sido, não, eu acho que foi, pelo menos que se relata, ele foi dos apóstolos de Jesus o que foi mais repreendido por Jesus, né? Eu não sei se vocês já se deram por conta, mas Pedro, ele quase sempre ele fazia algo errado. E era chamada a atenção pelo mestre. Mas daqueles discípulos que estavam ali, quase sempre era ele quem fazia. Se fazia certo, fazia errado, não sei, geralmente errado, mas ele estava sempre fazendo. E ele era muito repreendido por Jesus. Várias vezes ele foi repreendido por Jesus. Jesus repreendeu ele de forma doce, de forma sutil, de forma genérica, de forma por parábolas, bem dura também ele foi repreendido por Jesus, mas ele até o fim permaneceu, e depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja, Pedro tenha sido talvez um dos maiores pregadores, né, da palavra. Talvez Paulo tenha sido o maior mestre, mas Pedro talvez tenha sido o maior dos pregadores, assim, para grandes grupos.
principalmente por ter sido ele um pescador e não um culto erudito, né? Criado nos templos, não, como Paulo foi. Pedro não, Pedro era um pescador com toda a humildade dos pescadores, entendeu? E quando Pedro está falando isso aqui para a igreja, ele está se comunicando com a igreja, não com a igreja que era judia, que tinha se convertido ao cristianismo, mas não, para uma parte da igreja que até mesmo não teria sido ele o cara que pregou, mas sim Paulo, porque Paulo, juntamente com Timóteo, Barnabé, eles tinham uma missão de pregar para a igreja fora do território de Jerusalém, fora do campo daqueles que pertenciam já à religião judaica. Ah, Maurício, mas por que tu está falando isso? Porque Pedro está falando aqui com uma igreja que estava passando por algumas coisas que ele não tinha passado diretamente. Pensa comigo, irmão. A gente vem de uma cultura tradicional cristã, né? Quem aqui, deixa eu ver, quem aqui fez primeira comunhão? Levanta a mão. Levanta a mão, primeira comunhão. Fez? Quem aqui já foi em um casamento na igreja católica? Levanta a mão. Pô, aí fica mais fácil. Quem aqui já viu uma missa de algum padre? Levanta a mão. Quem aqui já foi num casamento budista? Tá vendo? A gente tem um privilégio, porque a gente tem uma cultura que já é cristã. Imagina alguém que não tem uma tradição cristã, quando ouve pela primeira vez eu falar a respeito de Cristo. Pensa em um oriental que chega aqui na igreja e se converte ao cristianismo e volta para a sua terra, volta para a China, volta para a Coreia, volta para o Japão e diz que se converteu a um tal de cristianismo. Obviamente hoje é uma coisa mais difundida mundialmente, mas de certa forma aquilo soa como uma traição à sua cultura, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Para a gente é natural migrar da igreja católica para o evangelho. O difícil é um de nós virar islamista, islâmico. Islamista é horrível, né? Meu Deus do céu. Está certo também, o Gui disse que está certo também. Fica o registro aí que não foi um erro só meu nesse momento. O cara que vem da nossa cultura aqui, é muito difícil, cara, tu descobrir que alguém tá vivendo numa realidade islã. Pensa comigo, tu conhece alguém? Ah, não, eu conheço um cara. Tá, mas aqui, ó, o Bijaj lá, não sei. Claro, o cara veio de lá, perguntando para ti. Conhece? Não, é difícil. Mas Pedro, isso aqui é só para a gente introduzir esse assunto, que ele está falando para um povo que não fazia parte dessa cultura. Eles não estavam esperando o Messias, mas eles acreditaram no Messias que viria. E o que aconteceu? Esse texto foi escrito em mais ou menos 60 depois de Cristo, quando a igreja começou a ser perseguida ferozmente. Um pouquinho adiante, houve a invasão a Jerusalém, onde todos foram espalhados. Pedro está falando para o povo o seguinte: vocês têm que aprender a se manterem animados, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perseguição. Você já foi perseguido em algum lugar? Sim ou não? Você já teve um chefe que parecia que ele não enxergava o erro de ninguém, só o teu? Na tua casa, não parecia que a tua mãe só achava os teus problemas dos teus irmãos, não? Às vezes a gente nem sempre é perseguido de fato, mas às vezes, só o fato de nós nos sentirmos perseguidos já é uma situação muito complicada. Porque é uma situação de injustiça. Poxa, por que estão me perseguindo eu? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou só fazendo o meu trabalho, e se eu estou fazendo errado, eu estou fazendo errado igual a todo mundo, e por que só enxergo eu? Essa sensação de injustiça, essa sensação de perseguição, talvez seja a coisa mais difícil de dizer para alguém, para que a pessoa se mantenha firme e animado. Porque encara a realidade de que existe um Deus que está no céu,
que fala conosco hoje através do seu Espírito que está em nós e que se manifesta hoje com seus dons através da sua igreja, que somos nós, corpo do próprio Cristo. O plano de Deus para a salvação e redenção da humanidade é a igreja do Senhor através do seu Filho. Sim ou não? Sim? Logo, por que a igreja sofre tanto, tchê? Por quê? Olha para a cara de sofrido que o irmão está do teu lado. E, meu Deus do céu, cara. Pergunta para ele: ô irmão, tu é colorado? Irmão? Não está fácil, tchê, viu? Não era para ter falado nada do 5-0. Não era para ter falado. Ou melhor, era para ter falado. Talvez essa é a única coisa mesmo para falar. Não, agora tira agora a frescura, gente, né? A gente brinca dessas coisas, até parece que eu sou assim um gremista enlouquecido, né? Sou. Não sou. A gente tira agora a frescura. Não tem dias que parece que não tem mais nada para acontecer, tio. Não tem dias que parece assim, ó, tia, agora já era. Puxa, só o que me faltava agora. Não é, tem mais, calma. Eu me lembro como se fosse hoje, de uma vez que eu me afoguei na praia. E Davi não quer. Uma vez que eu me afoguei na praia, a gente costumava veranear sempre na praia de Pinhal, na casa da tia Judite ou na casa da vizinha. E Pinhal tem um monte de onda, né, gente? Né? Aquele negócio. E a grande aventura da criança era conseguir o mais longe possível dos olhos do pai e para dentro d'água. Não é? A maior aventura não era essa? Quem aqui não queria ir depois da arrebentação? Não tinha esse sonho? Tinha sempre algum primo teu que te mentia, que tinha ido lá, no dia que tu não estava junto. Mas eu sempre fui obediente, mas eu sempre tentava arrastar os meus pais, porque o meu pai ia sempre junto comigo para dentro d'água, a mãe também, para mais perto possível da África, entendeu? Né? Era o plano. E o meu pai não deixava, ele ficava assim e tal. Bom, bueno. Eu queria porque queria ir mais fundo, porque eu gostava de pegar jacaré. Quem é que já fez isso aí? Já fez? Sabe o que é pegar jacaré? É tirar junto com a onda assim e sair arrastando até passar a barriga na areia. E numa dessas minhas brincadeiras, eu caí num buraco. E quando eu caí num buraco, o que acontece? Tu tenta levantar e não chega lá. E aí eu encostei o pé no fundo e pulei. Quando eu pulei para dar aquela respirada, daquela primeira onda que me derrubou, quem conhece o Pinhal sabe que uma onda grande vem sempre depois uma pequenininha atrás, só para te afogar. E justamente quando eu saio assim, ó, pronto. Eu não sei de onde que saiu, mas eu parecia que meu pai era um gigante e eu era desse tamanho. Mas ele fez assim, como uma retroescavadeira por baixo de mim, assim, e me levantou assim. Eu não sei de onde ele saiu, né? Eu acho que ele veio do céu naquela hora ali para me levantar. E foi a única vez que eu me afoguei, né? Mesmo. E quando eu penso nessa expressão, parece que não me falta mais nada. Eu sempre me lembro dessa segunda onda pequenininha que vem só para afogar o cara. Eu não sei se acontece contigo, mas às vezes a situação da gente está tão complicada, que quando a gente tenta dar uma respirada, peraí, se afoga de novo. Parece que tem coisa que não tem fim. Não tem fim, meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? E aí, essa angústia, esse sofrimento, ele vai tirando o brilho do nosso olhar. Essa angústia, esse sofrimento vai tirando a nossa vontade de encarar a realidade e seguir em frente. Essa dificuldade que a gente está passando, que parece que não tem fim, vai tirando a nossa expectativa das coisas de Deus, a nossa esperança. Só que eu estou falando isso aqui, irmão, hoje, e eu dou uma olhada assim, ó,
Eu sei que a maioria aqui, de alguma maneira, tomou aquele caldo daquela onda, mas teve o privilégio de ser erguido nos braços do Pai, cara. Quem aqui já teve essa oportunidade? Você sabe do que eu estou falando, irmão. Você sabe do que eu estou falando. Se não fosse aquela onda que te afogou, você nunca ia entender que existe um Pai que está sempre olhando para ti. E que na hora que os teus pés faltam chão, Ele te levanta e te sustenta. E aqueles que conseguem experimentar isso, conseguem entender que às vezes o sofrimento ele está inerente à realidade do cristão. Não sei se você entende isso do jeito que eu estou te falando. Mas hoje eu olho para vocês aqui, os poucos que somos nós, que estamos aqui dentro da realidade da nossa cidade, dentro da realidade das igrejas em geral, os poucos que nós somos aqui. Você já passou por cada coisa, irmão. Você já passou por cada coisa. Você já ficou doente, você já teve problema sério na sua família, já passou por situação brava com os teus pais, já passou por situação brava com os teus filhos, já passou perrengue financeiro violento. Agora não está fácil ainda, mas nós estamos passando. Parece que foi ontem, nós falávamos hoje de manhã com o pessoal do DK. Parece que foi ontem que nós estávamos assim, parecia que estava tudo de perna para o ar. Mas parece que Deus, parece não, a gente sabe que foi Deus. Ele tem trabalhado na nossa paciência e feito a gente entender que Ele que sabe o limite para cada um, até onde vai aquilo que a gente precisa entender, e nos levantou e nos está trazendo uma nova história, um novo momento na vida. Só que, irmão, presta atenção e olha para mim. A gente se acostuma a sofrer. A gente se acostuma. Como é que estão as coisas? Tu tem uma dificuldade danada de dizer que estão bem, sendo sincero. Tu sempre diz, tá bem, mas quer sugerir que não está tão bem. Mas comparado às coisas que já aconteceram, irmão, olha onde é que tu está hoje. Olha o que está acontecendo na tua vida hoje. Ontem tu estava no hospital visitando alguém, ou tu mesmo estava lá. Ontem a tua vida estava em pedaços, teu casamento estava destruído. A gente sabe, irmão, que não é fácil. Não é fácil. Talvez o pequeno problema que tu tem hoje, ele é gigante na tua vida. Porque a pedrinha, ela incomoda no sapato de quem está calçando o sapato. Mas para o outro, quando tira, parece, não acredito que essa pedrinha estava te atrapalhando. Mas estava. Mas eu quero te dizer hoje, irmão, Deus já afastou montanhas da tua direção. Só que a gente está acostumado. A gente está acostumado a dizer, ó vida, que azar, meu Deus, eu não acredito. Ai, tudo acontece comigo. O quê? Passei o domingo sem internet. Mano, tudo acontece comigo, furou o pneu. Começa a ficar feia a coisa, né, irmão? Furar o pneu é uma sacanagem. Uma vez a gente se perdeu, eu sempre lembro disso, isso acontecia frequentemente quando nós passeávamos, né, Rafa? O Rafa era o nosso GPS. Em seguida ele saía fora do ar. Uma vez nós fomos a Arroio dos Ratos e nós estávamos chegando não sei aonde, cara. Nós estávamos achando um caminho por terra para a Ásia. Mas a gente se atrasou para ir em determinado lugar e quando a gente encontrou de fato o caminho, não sei se o Rafa vai se lembrar, a gente encontrou um caminhão tombado com toras de madeira no cruzamento ali na entrada de São Jerônimo. A gente teve que fazer um caminho de volta, né? E, cara, eu não sei se nós ia passar e ajudar alguém que estava ali, ou se nós ia estar embaixo daquelas toras de madeira, nós estávamos de moto, né? Mas eu prefiro acreditar que Deus está no controle. Eu prefiro acreditar que Deus me ama. Eu prefiro acreditar que Ele sabe muito bem aonde eu estou e por que eu estou. E se hoje eu estou passando por alguma coisa, é porque a minha vida está na mão dEle. Ou não está, irmão? Está ou não está? E está boa a vida?
Mais ou menos. Mas está na mão de quem? Ah, está na mão de quem é bom. Ah, bom, então... Por que eu estou falando isso, irmão? Esse texto, ele vem para me dar um pouquinho de suporte para algo que eu estava com vontade de conversar com vocês, irmãos. Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem... Como é que eu vou te dizer, cara? A gente, assim como tem uma cultura cristã, e isso é positivo, a gente também tem uma cultura cristã religiosa que nos ensina um monte de coisa. E essas coisas são negativas, porque a gente cresce uma vida inteira aprendendo sobre algo que daqui a pouco se desmonta diante de nós. O mesmo texto que eu estou lendo para você, para dizer que a gente precisa se animar nos nossos sofrimentos, às vezes ele é interpretado dizendo o seguinte: aqui nesse mundo, aqui, Dudu, tu veio para cá para sofrer. Aí tu sofre, e quanto mais a gente sofre, melhor vai ser a nossa vida no céu. Você consegue? Você já pensou isso? Parece que às vezes aqui, a gente está plantando, suando, e de algo que nós só vamos colher no céu. Ah, Maurício, mas isso tem razão. Claro que sim, a vida eterna vai ser só lá. Mas eu quero te dizer o seguinte: você já pensou que parece que a gente compete aqui para ver quem é que sofre mais? Isso tem um motivo. Já contou uma coisa braba para alguém, irmão? Já contou uma coisa que aconteceu braba? Tio, sabe quando o senhor contou para os outros que a tia estava doente, o senhor estava naquela situação, ainda se escorregou no negócio lá, ainda machucou a perna, não foi brabo aquela vez? Mas Deus o livre, não estamos de em pé hoje? Sim, mas quando o senhor contou aquela história para alguém, eu tenho certeza que o cara deu uma analisada e pensou: eu tenho que ter uma história pior. A tia tinha feito 2 cirurgias, estava lá passando tudo quanto é dificuldade, com muita dor. O tio cai, machuca a perna, tem que fazer uma cirurgia na perna. Quebrou, né? Isso, quebrou, teve que fazer umas ranhuras na perna ali, coisa muito feia. Daí estavam os dois dentro de casa sem poder caminhar direito. E aí ele conta essa história para alguém e o cara fica pensando: eu tenho que ter uma história pior, eu tenho que ter uma história pior, eu tenho que ter uma história pior. Se eu não tenho, sabe o que eu faço? Eu invento. Eu pego uma minha braba e dou uma piorada. Por quê? Porque eu não posso perder. A minha vida tem que ser uma desgraça maior que a dele. Por que isso, irmão? Por que a gente faz isso? Mas tu faz isso. Tu sabe que tu faz. Por que a gente faz isso? O irmão conta para ti que está com problema financeiro, tu diz: eu estou com um problema pior. Mas aí tu tem um motivo, né? Não quer emprestar dinheiro para o irmão. O cara está sempre competindo para ver quem está pior, sabe por quê? Porque a gente tem uma cultura de pensar que quanto mais eu sofro, mais vai dar certo a minha vida. No céu, com Deus, parece que tudo tem que ser sofrimento. Irmãos, a gente traça esse paralelo dizendo o seguinte: se por um lado a gente tem um povo que gosta de se vitimizar diante de Deus, para que Deus tenha pena, para ver se Deus dá as coisas que Ele quer. Sabe, não é assim. Pensa comigo, irmão. É que nem filho. E não somos filhos de Deus, né? Ai, Senhor, olha que coisa braba. Hoje eu estou doente, né, irmão? Tomei um monte de remédio ali agora. Até meio doido, acho, por causa disso. Tomo um monte de remédio, estou doente, Senhor. Hoje, Senhor, estou doente. Hoje tu podia, né, Senhor, usar o Teu Espírito Santo, já que eu estou doente, para falar com as pessoas. Não preciso nem fazer uma mensagem, Senhor. Eu chego lá e falo, porque daí eu posso aproveitar para olhar o Grenal. O cara de pau. Às vezes a gente entra nessa: eu estou mal, Senhor, olha como minha vida está desgraçada, Senhor, eu não posso, Senhor, olha só, o fulano está doentado, o ciclano está desempregado, o que eu faço? Meus filhos não se dão, e o que eu faço, Senhor? Te converte, minha filha. Não, Senhor, não estou falando disso.
Nós estamos falando do sofrimento e quanto a minha vida está sofrida, Senhor. Não estou falando que eu tenho que mudar. A gente pega desse paralelo aqui, dessa vida, dessa lamúria, coisa braba. E aí a gente pula para o outro lado. E cadê os irmãos da vitória do Senhor? Aí do outro lado, está o cara que é o seguinte, que tudo que acontece na vida é um gigante que vai ser derrubado. E se você não tem fé para derrubar o gigante, irmão, você vai ser um vitorioso, e a tua vida vai ser cheia de glória, e aleluia. E todo mundo, nossa igreja, ninguém faz essas coisas. Não dá certo mais, né? Os caras passavam vergonha, não fazia. Do outro lado, tem o cara que descobre que porque agora eu sou... Aqui é nesse mesmo texto que diz aqui, como é que é? Tem um negócio bacana que Paulo fala, como é que é? Eu sou... raça escolhida, sacerdote do rei, nação completamente dedicada a ele. Como é que é a versão de crente, aquela nossa? Como é que é? Sacerdócio, povo eleito, sacerdócio real, nação santa, né? Do outro, eu descubro que é o seguinte, que com a camisa errada, no lugar errado, eu sou uma desgraça. Mas eu boto a camisa certa e no lugar certo, velho, eu sou o que desgraça a vida daqueles que estão lá. Porque eu sou aqui, o que sou promovido, e aqui está o que vai ficar esperando. Aqui desse lado está o que é abençoado financeiramente, porque bota o dinheiro na caixinha. Desse lado está o desgraçado que não bota dinheiro. Desse lado de cá está os melhores, que Deus olha e sai abrindo o caminho. Esse lado de cá estão os que são enterrados pelo caminho que aquele lá abriu. E aí eu descubro que eu tenho que ter um lado, eu sou do lado dos vitoriosos. Eu sou do lado que eu não posso sair do culto sem ganhar uma bênção. Toma posse. Está determinado. A tua vida vai... Eita, Lelê. Aí a gente entende por que é tão difícil sair de casa e vir na igreja, irmão. Do lado, gente tentando fazer chantagem emocional com Deus. E do outro lado, um maluco. Os malucos. Que esqueceram Deus e acham que as suas atitudes podem fazer. Sabe? Quem é que já fez musculação alguma vez na vida? Eu, os homens fortes aí de Deus. Quem é que já fez as mulheradas? Quem é que já fez musculação? Levanta. Levanta a mão aí, irmão. Não precisa ficar com vergonha. Como é que tu fez a musculação? Onde é que esse porte... Eu já fiz também. Olha aí. Viu o que deu? Se tiver um personal trainer na tua volta, gritando no teu ouvido, desesperado, pode ser que adiante, né? Eu nunca tive essas coisas. E talvez porque eu nunca tive, talvez eu tenha uma esperança de que de repente isso aí daria certo. Porque sem isso não deu. Mas na verdade eu acho que não, cara. Porque eu que tenho que saber o que eu tenho que fazer para que realmente evolua da forma correta. Mas desse lado aqui é os personal trainer, cara, de Deus. Chega um pastor aqui e começa a gritar assim, tipo discurso motivacional. Você vai vencer, você precisa alcançar metas, você vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, levanta, mais uma, vamos lá, agora eu consegui, glória! Não era para ter tomado esse remédio. Eu não tomei o segundo. A gente tem um paralelo de duas coisas que não levam para Deus, irmão. É os coitadinhos, a nossa igreja está mais perto dos coitadinhos. A gente cai ali, ó. Nesse aqui, ó. Aqui a gente cai. Ali a gente não cai tanto porque a gente dá risada disso aqui um pouco. Entendeu? Mas às vezes a gente fica escutando umas pregações na internet para se animar, né? Nós estávamos fazendo uma reunião aqui do grupo de trabalho da igreja, quarta-feira. E a gente está com alguns planos para conseguir mobilizar a questão do ensino aqui na igreja e tudo mais. Porque algumas coisas mexem com a nossa base.
com a base pela qual a gente está alicerçado nela, entende? Se a rocha que os nossos alicerces estão fundados é Cristo, ela é uma rocha inabalável, ela é algo que realmente, não importam as coisas que aconteçam na volta, ele permanece de pé. E por mais que venham tempestades, eu me mantenho firme. Você já ouviu essa parábola de Jesus, ela está falando a respeito de você e de mim. Não está falando a respeito da tua casa, não está falando a respeito de templos e de igrejas. Está falando da tua vida. A tua vida é essa casa, que é templo e habitação do Espírito de Deus. A tua vida, as tuas bases, os teus valores, os teus princípios são a fundação dessa casa. Mas mesmo que tu tenha bons valores e bons princípios, se essa fundação não está calçada em Cristo, quando vier a tempestade, vai custar um pouco mais para derrubar se fosse a casa dos 3 porquinhos lá, né, irmão? O cara vai misturando o negócio, né? Eu vou soprar. Vai demorar um pouco mais, cara. Porque se tu bate uma estaca, né? Quem é que já viu bate-estaca? Já viu? Não é funk eu tô falando, né, irmão? Tô falando daquela coisa grande que vai colocando aquela estrutura de concreto para dentro da terra, até encontrar um solo duro o suficiente que não entre mais. Se colocar até a metade, vai segurar bem, não vai segurar bem, André? Mas não vai ser a mesma coisa se chegar até onde não mexe mais. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente entende os princípios e os valores, mas a gente não quer chegar até a parte mais profunda. A gente não quer chegar até Cristo. Porque quando a gente chega em Cristo, irmão, quando a gente chega em Cristo, eu entendo uma coisa. Jesus, quando um dos amigos dele, das casas onde ele se sentia em casa, né? Eu tenho 2 gatos lá em casa, era para ser 3, né? O nome da minha gata é Maria e o nome do meu gato é Lázaro. Em homenagem aos 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro da Bíblia. Ah, Maurício, que heresia isso. É meus gatos, eu gosto deles, não importa. Você botou Xuxa, que é pior ou melhor? Né? Frufru, sei lá, não diz nada. Meu é Lázaro. Porque diz que gato tem 7 vidas, né? Se Lázaro tinha 2, o meu gato tem 14. Não é? Mas, bueno, que bobagem. Por que eu estou falando dos meus gatos? Porque Jesus, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ele saiu na direção da casa de Lázaro. Ele não chegou a tempo e Lázaro morreu. No meio do caminho disseram para ele: Senhor, não adianta mais, ele morreu. Nós estamos falando aqui de sofrimento. Se você já perdeu alguém que você ama, você sabe o tamanho desse sofrimento. Jesus, ele sabia que dentro de alguns instantes, algumas horas, ele chegaria até lá. E chegando lá, ele ia mandar, e ele sabia quem era o Deus, ele sabia a vontade de Deus, ele entendia e compreendia todas as coisas. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, irmão. Mas quando ele ouviu que Lázaro tinha morrido, é o versículo menor da Bíblia, das gincanas de igreja, né? Que diz que Jesus chorou. E se Jesus chorou, é porque ele estava feliz ou triste? Ele chorou de alegria porque Lázaro tinha morrido. Óbvio que não. O leitor mais otimista poderia inventar uma loucura de dizer que não, ele chorou de alegria porque dá a Lázaro a oportunidade de ressuscitar. Não, não é isso. Jesus chorou de tristeza. E é sobre isso que a gente precisa entender. O sofrimento, ele faz parte da natureza humana desde a queda. Quando o homem pecou, ele veio para esse mundo para sofrer. Para sofrer. Isso vai acabar quando a gente chegar no céu. Mas enquanto a gente está aqui, tudo que a gente faz vai gerar sofrimento. Vai chegar em alguém que vai machucar, vai ser machucado, não tem como fazer isso. Lembra da propaganda do Mertiolate, na década de 90, que aquela mãe via o filho andando de skate e se apavorava? Eu me enxergava muito naquela propaganda. Meu pai não deixava fazer quase nada, porque tinha medo de me machucar. E aquela mãe envolvia o
o filho todo em espuma e passava pitas, né? E ele saía assim, todo envolto em tipo um colchão assim, né? Para que ele não se machuque. Às vezes a gente pensa que a gente vem na igreja, vem um maluco, bota a mão na nossa cabeça e a gente sai assim, agora não vai acontecer nada. Agora não vai acontecer nada. Já te disseram isso. Não, tem que fazer a oração da armadura. Só, irmão, a oração é dentro, não é fora. É dentro. Porque aqui fora a gente é frágil. A maior falácia é dizer que o cara que entrega a vida para Jesus, ele não sofre mais. A gente vai sofrer, sim. Só que eu posso te dizer, a gente vai sofrer com Jesus e a gente vai sofrer sem Jesus também. E uma vez que a gente vai sofrer de alguma forma, eu quero te perguntar pelo quê e por que vale a pena sofrer? Se você resolver aqui abandonar Cristo, sair e dar cabeçada no mundo, hein, irmão? Sabe como é que tu vai dando cabeçada, né? Sai nem louco, pum, dá com a cabeça na parede. Agora eu vou para aquele lado, pro lado que eu estou, a minha cabeça virada, eu vou para lá de novo. Tem gente que sai da igreja, sai assim, que nem cachorro louco, que nunca ficou longe da coleira. Sai da igreja e sai fazendo coisinha. Quer pegar todo mundo, quer que todo mundo pegue, gasta todo o dinheiro, ou fica louco por dinheiro, abandona a família, separa da mulher, abandona os filhos, faz uma loucura, cara. Esse cara não vai sofrer, né? Não? Vai ou não vai sofrer? Aí você saiu da igreja, fiquei chateado com o meu discipulador, com o meu pastor, com o líder da minha célula, com o apóstolo, com o sem apóstolo, com sei lá o que, com o líder do louvor, com tanto líder, né, irmão? Com o líder da coreografia. Eita, coisa assim, né? Agora uma pessoa se desviar porque brigou com o líder da coreografia é a derrota mesmo da igreja. Por quê? Porque eu não fiquei na frente, eu queria brilhar. Mas tem nada certo nessa história. Mas não sei o que aconteceu, que o irmão pegou e disse, não quero mais saber de nada. Aí sabe o que aconteceu? Fica a mulher doente. Ficou doente, sei lá, tuberculose, bronquite, sarna, sei lá o que deu, AIDS, não sei, né? Estou falando umas coisas mais absurdas, né? Mas o cara ficou mal. E aí eu te pergunto, vai sofrer ou não vai sofrer porque está com a mulher doente? Morreu o pai, o avô, o filho, vai sofrer ou não vai sofrer porque morreu alguém que ama? Sim ou não? E se tivesse bem firmado na rocha que é Cristo, ia sofrer sim ou não? Sim, mas onde é que é melhor sofrer, irmão? No colo do Senhor ou perdido, flutuando, sem saber onde é que eu estou? É isso que eu quero dizer para você. Na igreja do Senhor não é um lugar isento de sofrimento, mas pensa. Se meu pai não estivesse comigo, eu não sei quanto tempo eu ia ficar flutuando na água e bebendo água salgada, irmão. Podia ser até que eu não morresse, mas foi bom saber que meu pai estava lá. Eu quero te dizer, irmão, assim, pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. A igreja não é um lugar das pessoas que não sofrem, mas daquelas que sofrem pelo motivo certo, nas mãos de alguém que vai fazer com que aquele sofrimento, que faz parte da natureza do homem, que é aquele sofrimento, seja compreendido, seja acolhido, e apesar de tudo, no final das contas, se torne um motivo para a glória de Deus. Você entende isso? Talvez numa conversa com um irmão da igreja, não sei. Acho que foi, claro que foi, agora eu posso isso. A gente falou a respeito do ônus e do bônus de estar na igreja.
O bônus é que tu tem essa vida em comunidade e que... o ônus é que tu tem que ficar ajudando todo mundo, né, irmão? Isso aí que é complicado. É assim, irmão? Você sabe o que é ônus e bônus, né? Ônus são coisas boas, ônus são coisas ruins. Bônus são coisas que você ganha e ônus são coisas que você perde. Ônus vem de oneroso, que gera uma despesa. Bônus, coisas que eu ganho, coisas que valem a pena, coisas que são bonificações. Entende? Quando a gente chega na igreja, a gente pensa que o bônus é ir para o céu, é ser promovido, diz umas coisas que a pessoa, vou ser curado da minha doença, do lado aqui dos irmãos bons. Vai dar tudo bem com os filhos, meu filho vai ser advogado, dentista, médico, só coisa boa. E ainda bem que Deus não é bom com todo mundo, porque se não tivesse os doentes aqui, dos desgraçados, para tratar, e os meus filhos, médico, dentista, advogado, vão ajudar. Quem? Aqueles que Deus não ajuda, né? Aí aqui, não, eu venho porque eu só tenho esses bônus. Qual é que é o ônus da vida de quem é cristão? É que eu tenho que amar o próximo. Aí é que é brabo. O ônus é que eu tenho que perdoar. Puxa vida, mano, isso é barbaridade. Tu vem me dizer que agora eu vou ter que perdoar o meu marido. Você sabe que não casou, que não ficou com ele depois que a gente traiu. Fiquei. Mas fiquei, mas agora a regra é minha. Quem manda agora lá em casa sou eu. Mas tu não perdoou ele? Perdoei. O pastor até orou junto com nós, em cima do púlpito, com a Bíblia na mão, nos lavou de óleo, está tudo perdoado. Então tu confia nele de novo? De jeito nenhum. Que ele sem vergonha, todo dia que eu deito do lado dele, eu me lembro do que ele fez comigo. Doou, né, irmão? Claro que não. Fez uma cena. E foi difícil fazer, porque esse é o ônus. Essa é a parte ruim da igreja. Eu gosto de ir lá na igreja, mas a parte ruim lá da igreja é que as pessoas no final querem cumprimentar o cara, perguntar como é que o cara tá, quer saber da vida do cara. Que nojo. Abraçar. O cara fica dentro daquele vidro lá, tocando bateria, depois que me dá um abraço. O Maurício mesmo fica pregando como um zoador para ir abraçar o cara. Eu estou essa tarde toda sem comer nada, até com bafo. Por que eu estou falando isso, mano? Porque a gente acha que tem umas coisas que são brabas. Só que faz parte do quanto tem que ser ruim essa vida aqui, para que dê certo lá. Então, quanto mais prejuízo eu tenho, é que eu estou juntando para o céu. Quanto mais pesada é a minha cruz, melhor vai ser o meu galardão. Já ouviu essa treta aí? Mano, quando a nossa fundação está em Cristo, você não está suado, não é? Quando a nossa vida está fundada em Cristo, eu não consigo deixar de abraçar o irmão. Ele pode estar tapado de sangue na beira de uma faixa. Eu não vou deixar de botar no meu carro por acaso. Se a minha vida está fundada em Cristo, eu vou olhar para o meu irmão que está passando por uma necessidade, eu vou querer perto dele. Eu vou estar ansioso para o culto acabar, porque eu quero chegar nele, conversar com ele, ver como é que ele está, eu quero fazer uma oração com ele. Isso não é um fardo, não é pesado para mim, isso é o que me mantém. É o que me mantém. A vida na igreja não tem ônus e bônus. Tem gente que é igual a você, que tem dias complicados e dias um pouco melhores. Quando
Quando a gente resolveu ser igreja e montar e toda essa história que você tem desfrutado aí, a gente sempre fez uma pergunta que ela, até hoje ela ecoa aqui nos cultos. Por quê? E qual é a razão de nós estarmos aqui? Por que a igreja é igreja? E qual é a nossa missão em tudo isso? Por que a gente faz as coisas que a gente faz? Cara, vocês não têm ideia do quanto foi complicado montar essa estrutura aqui agora, nesse último ano. Foi pesado, cara. Pesado pra caramba. Pesado financeiramente e pesado fisicamente. Levou algumas pessoas aqui da igreja a um esgotamento físico. Filhos corriam na direção dos pais perguntando o que estava acontecendo e quando é que essa obra ia acabar. Existia um preço para ser pago e uma dificuldade que veio inerente à realidade de construir uma pequena estrutura que é bem pequenininha, cara. Mas foi feita por nós. Mas eu mandei esses dias para o Leandro uma foto de nós fazendo aqui. Nós estávamos recém começando a segunda parte aqui. Meu Deus, não tem ideia quanto cada tabuinha dessa aqui deu trabalho botar aqui. Nossa média era 9 tabuinhas por dia. E eu olhei para aquela foto e disse assim, cara, era uma loucura, né? Chegava às 6 horas da manhã, na verdade, Leandro, 6 ou 7h30. 15 para as 8 com pão e patê. E nós grudávamos até perto do meio-dia, depois chegava o Cláudio de tarde, já contei essa história, depois chegava o Antônio de noite, mais noite ainda chegava o Leandro de novo. E outras pessoas que vieram chegando aqui, desculpa, inegável que foi cansativo. Não dá vontade de fazer de novo. Dá vontade de fazer de novo. Sabe por quê? Porque não tem ônus em trabalhar para o Senhor. Não tem ônus. A gente está nele. Quando a gente se afoga, é Ele que nos levanta. Quando o sofrimento e a tristeza vêm, é Ele que nos reanima. E eu aqui não tenho que ficar escolhendo como eu faço ou como eu não faço. Vamos selecionar só as melhores partes da vida. Não tem como garantir nada. Mas você tem uma coisa para garantir, que eu garanto para você, Deus. É que tem um Deus que é Pai e é fiel. E se tem alguma coisa que vale a pena sofrer nesse mundo, é para cumprir com aquilo que Ele nos ensinou a viver. Existe um monte de coisa que dá errado na nossa vida, porque a gente é cabeça dura mesmo, faz um monte de escolha errada. Mas tem algumas coisas que é sim para a manifestação da glória de Deus. E algumas coisas são porque você é cabeça dura e que Deus escolhe também para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Existem coisas que estão acontecendo de errado para que você não tome novas escolhas erradas também. Só que eu quero te dizer, irmão, apesar de estar na Bíblia que depois da tempestade sempre vem, né, um momento bom, enfim, que o choro pode durar uma noite, a alegria vem para o amanhecer, tudo isso é verdade, irmão, mas eu quero te dizer, o que você está sofrendo hoje não quer dizer que amanhã você vai estar bem. Porque você sente dor hoje por algum motivo, não quer dizer que amanhã não vai ter dor mais. Não. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você sente dor, se você está sofrendo hoje, eu quero dizer que o motivo pelo qual você está sofrendo, pode ser também um motivo que faz você se alegrar em sofrer. O porquê que você está sofrendo hoje, poxa, pai, eu estou sofrendo, eu não queria estar aqui, eu queria estar na minha casa, mas eu resolvi vir para cá, hoje não estou legal, hoje estou com a minha cabeça meio zoada, estou gripado, estou chateado, mas não, o motivo de eu estar aqui hoje é ouvir a mensagem, é no meu caso de estar trazendo uma mensagem para vocês, e eu sei que apesar de repente não ser tão bom por causa que eu estou doente, o motivo pelo qual eu estou aqui, mesmo que talvez não alcance, não tenha nada de novidade, nada que você vai sair daqui dizendo, nossa, que mensagem, até porque não é assim a nossa igreja, né, irmão? Eu sei que o motivo de eu estar aqui, ele é bom. O motivo da manhã eu levantar e sair para trabalhar,
Não é pelo fato do meu salário. Obviamente, talvez se eu não recebesse, eu não ia estar lá, né? Eu não sei qual é a situação. Mas Deus me colocou lá, e eu saio de casa todo dia porque eu tenho uma missão lá, e é trimassa trabalhar onde eu trabalho. Não é porque o meu trabalho, assim, o Maurício ele deve fazer uma coisa. Não, cara, é simples. O teu trabalho talvez seja muito mais nobre do que o meu. Pensa um pouquinho, irmão. Por que você sai de casa? Por que você está sofrendo? Quem aqui já sofreu muito por causa que o filho ficou doente? Levanta a mão. Ou o pai? Levanta a mão. Você preferia não ter esse pai ou não ter esse filho para não sofrer? Hã? Se você não tivesse, ele não ia estar sofrendo e você não ia sofrer. Quer fechar esse negócio? Fecha comigo aí agora. A minha esposa, nesse último semestre, nesse último ano, está terminando a faculdade. E ela já deve ter tomado umas 20 cartelas que a cartela só tem 2 comprimidos, né? De remédio para enxaqueca. Complicado, você tem que sair de madrugada atrás do remédio. Se me perguntasse, Maurício, tu gosta de buscar remédio de madrugada? Tu gosta de ver ela sofrendo com dor? Eu disse, óbvio que não. Bom, então quem sabe tu vive sem ela? Eu disse, não, senhor, não, vamos sofrer mais um pouco. Cadê a avó? Está escondida, avó. Vó, vamos aí. Quantos comprimidos a senhora toma por dia, vó? Mais ou menos? 7 comprimidos. Tinha um que era desse tamanho, assim, que hoje ela pediu para me cortar no meio. A avó está com 92, vó, 91. 91 anos. A minha mãe hoje estava bem ruim quando eu cheguei em casa, estava faltando um remédio dela, foram correndo comprar. Ah, Maurício, vocês são, como é que é aqueles que tomam remédio bastante? Hipocondríaco. Não, eu nem gosto de remédio. Mas eu estou na minha casa com a minha mulherada lá, né? Com a avó, com a mãe e com a Jéssica. Que elas tomem remédio por mais 100 anos, irmão. Azar. Se tiver que passar, nós vamos passar. Tio, eu prefiro que tu tenha dor na tua perna até hoje do que tu não tivesse aqui. Melhor tu estar aqui com dor do que tu não estar aqui mais. E às vezes a gente pensa assim, poxa, se eu sofro, se é difícil, se é dolorido. Mas melhor que seja pelo motivo certo, é isso que eu quero te dizer. Que a gente sofra, porque os nossos filhos estão sofrendo. Mas não porque a gente abandonou os nossos filhos buscando dinheiro. Que a gente sofra, porque a gente está lutando pelo nosso casamento. Não porque a gente abandonou o casamento e abandonou tudo. Que a gente sofra, por assim como Pedro, ser repreendido por Jesus, do que abandonar a Cristo e viver cego, viver perdido, dando cabeçada. Quero te dizer, irmão, se a gente tem um motivo bom para sofrer, que seja para cumprir aquilo que o nosso Senhor nos ensinou a fazer. E para terminar, eu quero te dizer que fazer o bem, fazer aquilo que é correto, é bom demais. Se eu disser para você que perdoar é fazer o que é correto, por mais que fira o teu orgulho, depois que você perdoa alguém de verdade, é como se realmente uma tonelada saísse dos teus ombros. Você que tem o prazer de amar alguém que você conheceu, meu Deus, como é que pode eu não ter conhecido essa pessoa antes? Como é que a minha vida deu certo até hoje sem viver com essa pessoa? Eu não estou falando de casamento, estou falando de amizade, estou falando de irmão da igreja, estou falando de colega, de família. Quer ver? Cadê a Patrícia? Está aqui a Patrícia? Está lá com as crianças. A Patrícia a gente conheceu esse ano. Eu não sei como é que o Rafa e nós vivemos até hoje sem ela fazer parte da nossa história. Dela e do Mateus. Por quê? Porque parece que faltava ela ali. Como é que a gente podia viver, meu amor, sem o sorriso e a ver? Os irmãos já vão ficar tudo com dor de cotovelo agora. Tá bom, Sandro e o Cláudio também. Não, não vamos falar mais, né? Tá bom. Gente, parece que é difícil, mas as pessoas que a gente tem encontrado
têm feito bem para nós e nós temos feito bem para elas. Mas cada pessoa que chega, tu viu a decepção do Leandro de eu não ter falado o nome dele. O jeito que ele saiu dali, né? Parecia o cão arrependido. As pessoas chegam na nossa vida e trazem demandas que geram sofrimento e a gente sofre junto. Mas como é que eu vou viver sem a minha esposa? Como é que eu vou viver sem a minha mãe? Mesmo que elas tragam demandas e sofrimentos. Eu vou dizer como é que eu vou viver sem a igreja do Senhor. Se ela traz gente com um problema que dá sofrimento. Porque Lázaro, ele ia morrer. Porque a gente está aqui e a gente vai ter problema. A gente vai chorar junto muitas vezes, irmãos. O ano passado você chorou muito comigo. Mas aqui a gente se alegrou junto também. E talvez ali para frente a gente chore e se alegre. Mas o importante é a gente saber o porquê que a gente está aqui. Firmado no que nós estamos. Para onde nós vamos. Mas saber que a minha vida não precisa ser só de promessa, que vai dar tudo certo. Mas também eu não preciso fazer chantagem com Deus. Eu preciso saber que sofrendo hoje, me alegrando amanhã, sofrendo por estar, alegre por estar sofrendo, eu vou continuar. E eu não estou sozinho. Porque o Senhor me prometeu que eu não estaria sozinho. Ele está comigo. E a maioria das vezes Ele está comigo através de você. Porque é assim que Ele escolheu fazer. Eu queria te convidar hoje para que a gente fizesse uma oração. O sacrifício lá na cruz foi suficiente para mim. Meu coração